Olá, estamos começando mais um Papo Direto e eu te convido para acompanhar a nossa conversa hoje, que acontece com representantes da comunidade católica e da comunidade evangélica, com o objetivo da gente falar sobre alguns assuntos importantes, sobre uma campanha de arrecadação de alimentos, que foi uma iniciativa das comunidades, junto com as rádios locais, assim também como as formas encontradas pelas igrejas para poder atingir e estar próximo aos fiéis. Nós estamos nesse bloco conversando com o Padre Dirson, ele que é reitor do Santuário de Nossa Senhora do Rossio. Padre, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Agradeço aqui para a gente poder realmente conversar e falar um pouquinho mais do que a comunidade católica está vivendo nesse momento de pandemia. Com certeza pegou todo mundo de surpresa, muita gente tendo que se readaptar, se renovar, encontrar saídas para como lidar com essa situação. Mas nesse primeiro momento eu gostaria até, assim, para quem não o conhece, do senhor se apresentar mesmo, é reitor do santuário, está há quanto tempo em Paranaguá, como é que é essa experiência? Inclusive, assim, acho que uma das curiosidades normais de todo leigo, digamos, é saber assim, por que escolheu ser padre, né? Tudo bom? Muito bem, obrigado pelo convite, né, por esse espaço aqui de abertura para a gente falar sobre esses temas todos, que são muito novos e também atuais, né? Eu sou o Padre Dirson Gonçalves, como você já lembrou, sou natural do Mato Grosso do Sul e nos últimos 10 anos eu morei em Campo Grande, trabalhando numa paróquia e depois no santuário estadual de lá, que é de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. De lá eu fui transferido então aqui para Paranaguá, assumi aqui em fevereiro do ano passado, faz 1 ano e 2, 3 meses, né? Então estou me adaptando ainda em Paranaguá, mas já me sinto em casa, um lugar bastante assim acolhedor e... O calor pelo menos é parecido, O calor, né? É parecido, porque Mato Grosso do Sul é bem quente, então aqui também tá tudo tranquilo. Primeira vez que trabalho no litoral, né, é novidade para mim, porque lá Não tem, né? Mas já conhecia o litoral antes de vir? Já conhecia, mas não de morar, assim, né? Como é que foi feita essa escolha, padre? É a própria igreja quem faz ou o padre também tem alguma, digamos, uma certa autonomia, ou pode manifestar algum desejo? Como é que acontece isso? É assim, a igreja, essa questão das paróquias e santuários é organizada assim. Tem as dioceses, né, aqui no caso a Diocese de Paranaguá, e tem as congregações religiosas. No caso, nós somos os missionários redentoristas. E a gente tem casas em alguns lugares, não em todos. Certo. E daí o diálogo entre os superiores, né, o nosso provincial com o bispo local, dentro das necessidades. Olha, preciso de alguém assim no santuário ou na paróquia X. Daí o superior vai deslocando os padres. No nosso caso, então, a gente cuida aqui do Rossio, do santuário, há 75 anos já. Pois é. É um tempo bastante grande, mais do que o tempo da diocese, inclusive, né, que tem só 60. Mas daí a gente tem sempre essas mudanças, né, de comunidades. O último que estava aqui era o padre Joaquim Parron, bastante conhecido. Agora ele foi para Curitiba cuidar dos seminários, dos seminaristas, e eu vim lá do outro santuário para esse aqui. Então, é um diálogo entre o superior e o bispo. Como é que foi a sua escolha, assim, para ser padre? O que o motivou? Lembra quando decidiu, assim, que essa seria a sua missão de vida? Então, essa é uma história interessante, porque eu fui criado numa cidade bem pequenininha, tinha 5.000 habitantes, no interior do Mato Grosso do Sul. E lá nessa cidade nunca houve alguém que fosse para o seminário. Ninguém, assim. Na minha família também, tanto do lado do meu pai ou da minha mãe, nunca houve ninguém assim que fosse padre ou religioso, nada. E de repente eu fui. Mas é que desde criança eu sentia alguma coisa diferente. Minha família é muito católica, né? Sempre participante, eu ia sempre na missa com a minha avó, minha mãe, meu pai. E daí eles me colocaram na catequese, aquelas coisas normais de uma família, né? E eu gostava disso, não sei, fui muito envolvido e na adolescência eu já queria. Depois, acho que entre 15 e 17 anos ali, é uma idade que você começa a sonhar outras coisas, né? Daí queria fazer faculdade, eu sempre quis ser jornalista.
E daí eu sonhava em fazer isso, ir para a capital para estudar, né, fazer faculdade e tal. Só que daí voltou aquela questão da vocação, lá pelos 17, 18 anos, fiz o acompanhamento, os contatos iniciais e entrei com 19 anos. E não saí mais. Pois é, quando tem que ser, esses dias eu assisti o filme Entre Dois Papas, né? E realmente também, né, o próprio Papa hoje, Francisco, conta um pouquinho dessa situação, né? Ele era até noivo e de repente às vezes a gente não tem nem noção e tal, mas ele sentiu aquele chamado. Com relação a essa, fez um ano que o senhor está aqui e ainda, né, a questão de repente pegar um ano totalmente atípico para o mundo, né? Não é só para a cidade, mas atípico para o mundo. Como é que foi essa adaptação? Quais foram as conversas que vocês tiveram dentro da comunidade para poder se adaptar a essa necessidade de, primeiramente, acabar com a aglomeração? E a igreja, ela é realmente um grande centro de aglomeração, afinal de contas, sejam os devotos, os fiéis, eles querem estar juntos, a questão da comunhão é importante. E é muito boa e, inclusive, né, sempre estimulada. Só que hoje em dia a gente não pode nem, né, se dar a mão. Então, teve toda essa transformação. Como é que vocês fizeram, assim, num primeiro momento, até para informar? Qual foi o retorno das pessoas, no sentido de repente, quem sabe, assim, no começo insistir, será que não dá para fazer mais alguma missa ainda? Como é que foi isso? Conta. Então, no meu primeiro ano aqui, 2019 inteiro, foi um ano de conhecimento, de adaptação, de entender o santuário, a rotina dele, a importância dele para o Estado, né, já que é um santuário estadual. E daí a gente fez uma série de programações para 2020. A intenção era ampliar as romarias, porque todo terceiro domingo vem as romarias, né, do Estado. A gente ia ampliar para mais dias. Esse ano a igreja do Rossio faz 100 anos de inauguração. Tinha muita coisa programada para a gente fazer esse ano. Já no começo, ali em fevereiro, final de fevereiro, né, que começou isso, a gente viu que a coisa estava complicando e que tudo teria que ser refeito. A gente sempre trabalha em sintonia com o bispo, né? O Dom Edmar, ele reúne os padres e a gente sempre decide as coisas juntos e todo mundo faz aquilo que foi decidido. Quando veio essa questão de... O primeiro susto foi quando saiu a notícia assim: Santuário de Aparecida está proibido de celebrar missas a partir do próximo final de semana. Nossa, aquilo foi o primeiro choque, né? A gente falou, será que isso vai continuar ou é só um dia? Mas daí a gente percebeu que não, né? Só espalhou a coisa. A gente teve que sentar e refazer todos os planos, e no laço, assim, porque não deu tempo de pensar muito, né? Primeiro, fechar, não ter mais missa nenhuma, novena, nenhum encontro, reuniões de pastoral, os encontros de catequese. O santuário oferece vários cursos sociais, né, de computação, enfim. Teve que parar tudo e a gente teve que ficar meio assim e se reorganizar, né? A primeira coisa que a gente fez foi não deixar as pessoas sem a missa diária, né? E a gente começou a transmitir pelas redes sociais e assim estamos até hoje. A missa é diária, a pessoa tem acesso através de que rede social? Como é que está sendo isso? Então, a gente faz todos os dias à noite a transmissão pelo Facebook do santuário, né? É o meio que a gente encontrou, e também pela rádio, né, que a gente tem, é o meio que a gente encontrou de chegar até as pessoas que estão em casa. Como é que é celebrar uma missa para uma câmera? Porque muito estranho. Para quem está, eu tenho escutado alguns pastores também, outras lideranças, e o pessoal sente um pouco não está acostumado, né? Não é assim que estava acostumado a fazer. Você conhece o Santuário do Rossio, amplo, né? Aquilo cheio nas missas de quinta-feira do Santíssimo, gente lá na porta, assim. Então, você olhar para uma câmera e falar com ela é muito estranho. No começo foi muito estranho. Agora eu já estou mais acostumado. O que me alegra é, depois da transmissão, você olhar ali nas visualizações e ter lá 1.500, 2.000, 3.000 pessoas. Isso me alegra porque atrás da câmera tem muita gente. Só que isso desafia também numa outra questão. Você está falando com pessoas em diversas situações, em diversos lugares,
Tem gente que acompanha a gente de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, São Paulo. Então, assim, parece que ampliou a dimensão do alcance, entende? E isso também gera na gente uma certa, assim, temos que nos preocupar com o que nós estamos transmitindo, como estamos transmitindo, porque ampliou, né? Uma missa de que ia pouca gente, Exato. Agora triplicou o número de pessoas. E o retorno dessas pessoas, inclusive ali, né, é através da rede social, então pelo menos ali sempre tem algum registro. As pessoas têm comentado alguma coisa, ou até por ligação, às vezes, da própria comunidade local, assim, de dizer, olha, eu gostei. Eu acho que as pessoas, principalmente os idosos, sentem mais ainda essa ausência da missa, essa ausência do contato, né, com as outras pessoas, com os próprios padres. Como é que tem sido esse retorno e esse acompanhamento também desses fiéis com relação nesse momento de pandemia? O retorno é muito bom. Você vê assim, eles não ficam somente assistindo, eles têm uma necessidade de se expressar. Então eles colocam ali comentários, olha, reze por mim, né? Reze pela minha família, por alguém que está hospitalizado. Então, mas o sentimento mais forte que eu sinto vindo de lá para cá é uma certa ansiedade. Assim, as pessoas estão ansiosas, o interno do ser humano está mexido. Né? E eu acho que daí isso é um feedback importante, porque do lado de cá a gente tem que traduzir a mensagem espiritual de modo que você ajude essa pessoa que está lá, sentadinha no seu sofá, ela a se encontrar novamente, né? A reorganizar o seu interno. Então, na verdade, é uma coisa muito interessante isso, você ajudar as pessoas de onde elas estão e sabendo como elas estão em geral, né? Porque é uma grande oportunidade. A humanidade inteira está meio assim, né? É uma mistura de medo, insegurança, ansiedade, tristeza, é tudo junto, né? É verdade. E o senhor, assim, como uma liderança espiritual, né? E que, de repente, realmente tem uma ascendência muito grande, como é que você se sente com essa responsabilidade? É uma responsabilidade mesmo, né? Sim. Eu gosto muito de ouvir os comentários lá, porque através dali eu consigo saber o que está do lado de lá. E dentro disso que a gente capta, rezar essa realidade e preparar uma mensagem que responda a essa ansiedade, entende? Essa busca, né? O humano, e não é só a pessoa que está do lado de lá, muitos padres estão assim também. Por quê? Isso. Os padres planejaram coisas, né? Sonharam com a sua paróquia, com seus santuários, e de repente eles se sentem assim, amarrados, sem poder realizar tudo aquilo. Então, é uma coisa geral. E quando você consegue traduzir uma mensagem de Jesus Cristo que fala, não, calma, eu estou aqui, isso vai passar, é muito bom você poder fazer isso, né? Eu acho muito importante. Todas as paróquias, todas as igrejas, além do santuário, estão fazendo missas online ou não? Porque, de repente, claro, depende da estrutura de cada uma, né? A gente entende isso, mas do que o senhor tem acompanhado, conversado até com as lideranças, a maioria tem conseguido fazer, atingir as pessoas dessa maneira, ou tem, de repente, usado algum outro tipo de estratégia? Não, eu diria assim que 85% das paróquias estão transmitindo, né? Fazendo alguma coisa assim para chegar até as pessoas. Tem padres que mandam áudio, né, com mensagens positivas para os seus fiéis, tem esses grupos, né, de WhatsApp, isso. Então facilita também. Mas a transmissão das missas é bem alto o número assim, de paróquias que estão transmitindo. As pessoas sentem falta daquele momento da hóstia, assim, porque hoje não tem, né? Sim. É como para os evangélicos a questão da ceia mesmo. Como é que existe assim alguma forma, não sei se até por não acompanhar tanto a questão da liturgia e dos rituais católicos, mas no sentido de isso teria assim algo, uma coisa frequente, não, ela deve acontecer uma vez por mês, mas aí como é que vocês acharam a saída para fazer nesse tempo de pandemia? Não tem problema, não vamos fazer, ou é feito assim, como é que ficou isso?
Então, para nós, a missa é diária e toda vez que você vai à missa, você pode receber a comunhão, né, o corpo de Cristo. Isso é normal, assim. Nesse tempo que as pessoas assistem, né, participam de um outro jeito, não presencial, a igreja tem uma saída também para isso, que chama-se comunhão espiritual. Você não recebe em espécie o corpo de Cristo, mas você, através de uma oração, você consegue fazer a sua comunhão com o Cristo de modo espiritual, né? E tem a oração própria, a gente está usando todos os dias. Naquele momento que seria de distribuir a comunhão, a gente reza aquela oração e a pessoa... Então, é claro que todo mundo fala, mas eu queria tanto receber, né, o corpo de Cristo. Mas não tendo a possibilidade, então eu me contento com a comunhão espiritual, por enquanto. Está todo mundo tendo que entender várias coisas nesse momento, entender várias coisas diferentes, inclusive essas mudanças que estão ocorrendo, inclusive dentro das próprias igrejas, né? Está todo mundo se readaptando, como a gente comentou, se renovando e mesmo com algumas dificuldades, como o Padre Dirceu comentou, que é a questão do sentimento, às vezes essa necessidade de querer fazer a comunhão e ter aquela coisa palpável ali, mas não é possível no momento, porém, né, tem o lado positivo, por exemplo, o número de pessoas acompanhando via internet, com certeza é bem maior, eles têm comprovado isso e realmente é uma situação bem positiva para se avaliar e depois um desafio pós-pandemia para saber como lidar e continuar estimulando isso. Né? E é sobre esses desafios, sobre essa visão estratégica pós-pandemia, pós-isolamento, que a gente vai falar no próximo bloco. Papo Direto volta já com o Padre Dirceu, reitor do Santuário do Rossio. A gente volta já.